Existe algum... Eu não sei, porque eu não sou de Minas, né? O outro ali quer, né? Mas tem essa coisa, tipo, você veio do Cruzeiro pro Atlético, tem alguma resistência da torcida em relação a essas coisas? Não teve. No início eu até fiquei um pouco, assim, em dúvida, né? Se teria alguma coisa da torcida adversária e tudo mais, mas não teve, cara. A torcida me recebeu super bem. Obviamente ajudou que a gente teve um 2021 maravilhoso, né? Então, mas assim, desde o início fui super bem recebido e tô muito feliz lá. Cara, você chegou pro Atlético, não só você... Até porque também, tô falando, eu nunca também fiz nenhum tipo de provocação. Aham. Durante toda a minha carreira, em nenhum clube, assim, nunca provoquei outro clube, nunca provoquei um colega de trabalho do outro time também, sempre fui, assim, sempre respeitei bastante. Então, assim, obviamente isso ajuda, né? Se eu tivesse provocado talvez no passado, eles não teriam me recebido tão bem assim. Normalmente quando um jogador é muito identificado com uma torcida, com um clube, vai pro rival, rola Sim, isso, né? rola bastante. Aí tem. Mas aí você foi pro Atlético e você chegou na virada do ano, assim? Você chegou em que momento? No início? Sim, em fevereiro mais ou menos, né? Porque aquele ano foi o ano que o Campeonato Brasileiro de 2020 acabou só Sim. em 2021, né? Porque tinha ficado um período da pandemia. Eu cheguei na virada da temporada, né? Eu já comecei a temporada de 2021 já no Atlético. Tive um tempinho para me preparar ali, que eu tinha ficado Sim. um ano parado, né? Foi até, assim, bem melhor do que eu esperava. Sei que eu ia ter mais dificuldade, mas já comecei a temporada no Mas Atlético. aí, né? esse ano, 2021, que foi um ano tão importante pro Atlético, né? Você viu, foi uma enxurrada de contratação, foi muita gente Foi. e é um time fortíssimo, né? Você tava assim, tipo, pô, falou, cara, esse ano o negócio tá bom aqui, né? Sim. Não, eu tava super animado, assim. Quem me levou pro Atlético foi o Sampaoli e o Rodrigo Caetano, que é o nosso diretor de futebol. E aí foi engraçado que, assim, o Sampaoli me ligou, me falou comigo e tudo mais. Aí ele deu 2 semanas e ele foi embora. Eu falei, pô... Mas o São Paulo é malucaço, É, né? então, aí eu falei, Ele nossa. pede o reforço E vaza. Aí eu fiquei meio assim, sem filha da entender, mãe, né? cara? Pô. Mas depois acabou chegando o Cuca, que era um treinador que tinha trabalhado comigo no Santos, então já conhecia e tudo mais. E a gente teve um ano bacana. Mas assim, óbvio que o Atlético teve um investimento alto, né? Trouxe o Nacho, trouxe o Hulk, veio o Tietê, que é um cara que por onde passou sempre foi campeão. Então a gente tinha um time muito bom e um elenco também de qualidade, assim, que sempre que uma peça saía, a que entrava dava conta, né? Cara, isso é muito legal que você falou, que é uma maturidade que eu acho que poucos jogadores têm, né? Porque ele falou que ficou animado com a chegada dos caras. Outros iam ficar preocupados. Falou, pô, às vezes eu vou perder um espaço aí. Ah, né? cara, no meu caso, assim, quando eu fiquei esse ano parado, cara, e eu senti tanta falta desse dia a dia, de fazer parte de um time, quando eu tive o convite do Atlético, óbvio que eu sabia que tinha o Arana, que era um dos melhores do Brasil, que era um cara que estava na seleção e tudo mais, e eu sabia que eu não ia ter os 100% dos minutos, né? Mas eu sabia que quando ele saísse, eu ia ter minhas chances de jogar e que dentro de um time forte, óbvio que é muito mais fácil você ter um desempenho, um bom desempenho, né? Então eu sabia que naquele ambiente, com aqueles jogadores, eu podia dar minha contribuição e sempre que o Arana saísse, eu ia estar à disposição e obviamente o sonho de conquistar os Claro. títulos que a gente acabou depois conquistando, Claro. né? Então, assim, acho que essa minha visão de quando eu recebi a proposta e me apresentaram esse projeto, assim, ela deu muito certo, assim, a gente fez uma dupla ali na lateral que jogava um, jogava outro, o time tinha sempre um bom desempenho e no final do ano a gente comemorou junto, isso que Boa. valeu. E ajuda porque é o Arana, não é qualquer cara. O Arana é um Exato, dos melhores. Era pra exato. estar na A Copa, responsabilidade, era pra estar na obviamente, de substituir ele era sempre grande, mas você substituir um cara que é muito bom também é bom, Claro. porque se você jogar no nível dele, a galera Claro. vai perceber que o seu nível E aí, 2021, também é muito bom. o Galo faz um ano insano, um campeonato brasileiro que eu, como flamenguista, né, ficava, porra, o Galo podia perder aí pra gente tirar uns pontos, mas não tirava, os caras não perdiam e tal. E foi um ano muito foda também. Você já sabia, no período do ano, que o Cuca queria ir embora no final? Isso já era uma coisa que tava falado? Ou vocês... Em 2021? Isso. Não, a gente não sabia. Não. Mas foi um ano, assim, mágico, né? É engraçado, porque a gente começou o ano ali, a preparação, um pouquinho do final de 2020, né? Que ainda tava o Sampaoli, aí o Sampaoli saiu, ficou aquela incerteza e tudo mais. E aí veio o Cuca, teve o início no Campeonato Mineiro ali ainda difícil, porque a gente não tinha tido férias, assim, né? Eu tava parado, mas o resto da galera, muita gente não teve nem férias, emendou um ano no outro, uma temporada na outra, né? Então teve ali o tempo de adaptação, de encaixar e tudo mais, e depois foi, assim, um ano maravilhoso. E aí mas foi um choque pra você, assim? Que o Cuca Dele ter saiu? saído? Ah, cara... Não pode dizer que não, Normalmente, não pode assim, dizer que não foi, porque assim, normalmente mandam quando ele você embora, né? então, quando você tem um ano tão bom, você espera que continue, né?
Mas ele teve os motivos dele na época, né? Sempre Todo mundo tem. ficou chateado, mas entendeu, né? Cara, e aí assim, porque isso é uma coisa que talvez você possa falar um pouco melhor pra gente, porque é uma coisa que a grande maioria não entendeu durante o futebol brasileiro, é isso, porque o grupo de 2021 foi praticamente o mesmo grupo de 2022 e acabou que as coisas não desandaram, né, pra vocês. Com um monte de jogador bom e tal, por que você acha que rolou isso? Então, o nosso Campeonato Brasileiro foi ruim, né? Eu acho que nas outras competições a gente teve bom desempenho. No Campeonato Mineiro a gente foi campeão de novo, que é obviamente um campeonato de um nível um pouco mais baixo. Ganhamos a Supercopa do Flamengo num jogo maluco lá nos pênaltis. Fala isso não que fica triste. Foi uma Não, mas depois loucura. de ganhar o Copa do Brasil, tranquilo. E de vocês também. E aí depois nas Copas a gente foi eliminado na Libertadores pro Palmeiras, na minha opinião, jogando melhor os dois jogos e saindo nos pênaltis. Ok, do futebol pode acontecer. Com o Flamengo na Copa do Brasil, que depois foi campeão, que é um time também que compete sempre com a gente ali. Em um jogo na ida que a gente poderia ter feito 3-0 e matado, talvez. Tomamos um gol no final e depois no Rio o Flamengo jogou melhor e levou. E aí no Campeonato Brasileiro acho que a gente ficou devendo. Acho que a sensação nossa ali durante o ano foi que realmente assim no Campeonato Brasileiro a gente ficou devendo. E mais grave ainda, vamos dizer, que em casa, cara. Porque fora de casa o nosso desempenho foi igual ou até um pouquinho melhor do que 2021. Agora em casa a gente passou assim por situações assim inacreditáveis. Jogo assim da gente controlar o jogo todo, finalizar 20 e poucas vezes, o adversário ter 2 chutes no gol e sair com empate ou com a vitória. Então, acho que o que a gente esse ano aí tá remoendo aí foi o desempenho no Brasileirão em casa. E que assim, eu acho que não faltou um desempenho assim na performance, mas faltou o resultado, assim, em vários jogos que a gente poderia ter saído com a vitória e por um motivo Vocês ou estão lá em outro alto deixou nível escapar. disputando essas duas competições, a Libertadores, que hoje é a maior, que todo mundo quer, e vocês são eliminados, cara. Não dá um desânimo? De, pô, tem o brasileiro ainda, mas, pô, acabamos de sair aqui. Aqueles primeiros jogos que você vai disputar ali, né, subsequentes do brasileiro, não dá um desânimo? Você fala, puta, Dá um desânimo, eu não sei se é a palavra, mas assim, dá uma balada. Eu lembro em 2021 a gente foi eliminado em casa pelo Palmeiras na Libertadores, com aquela regra do gol fora, né? Casa, que não tem mais. Aquilo ali foi foda, porque a gente sentia que a Libertadores era nossa, sabe? A gente tava muito, muito confiante e à vontade desde o início da competição. E eu lembro que... Esse aí, o Galo, se tivesse ganhado do Palmeiras... Eu acho que era o Flamengo na final, né? Mas era talvez um dos poucos que realmente tinha condição de levar os 3. Porque assim, em 2019 o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil lá, beleza, aí ganhou a Libertadores do Campeonato Brasileiro. Aí no ano seguinte, o Palmeiras foi no Campeonato Brasileiro, não tinha a mínima chance, né? Aí em 2021, o Galo ganhou o Campeonato Brasil com o pé nas costas, o Campeonato Brasileiro também. E, cara, eram mais 2 jogos só na Libertadores. Então, um jogo, na verdade, que a final já era um jogo só. não, no caso, Palmeiras e mais um, né? Sim. Então, assim, era um do... Porque, por exemplo, o Flamengo também não teve chance de Campeonato Brasileiro esse ano, mas ganhou os outros 2. Então, é porque é tão raro acontecer isso, do time ter condição de ganhar todos, e o Galo desse ano tinha. A gente tinha condição, obviamente, a gente já estava muito bem no Brasileiro, já era líder, se eu não me engano, na época, mas eu lembro que até o Cuca bateu nessa tecla e eu concordo com ele, que assim, o jogo pós-eliminação foi um jogo contra o Inter em casa. E aquele jogo foi, assim, decisivo para o título brasileiro. Porque a gente estava, assim, abalado ainda da eliminação. Foi um jogo contra um time bom, um time em casa, um jogo difícil. Tava caindo uma chuva pesada, o campo pesado, alagado. E aí o Keno, se eu não me engano, fez 1-0. A gente ganhou aquele jogo, aquilo deu um... Calma, nós temos ainda o brasileiro. E por incrível que pareça, cara... se você perguntasse para qualquer torcedor do Atlético naquele ano qual o título eles queriam, eles iam falar o brasileiro. Então, assim, a gente perdeu a Libertadores, óbvio que o torcedor ficou chateado, a gente ficou chateado, mas, assim, existia uma mágica naquele Brasileirão, assim. O torcedor, ele tava, assim, obcecado por ganhar aquele título, e acho que toda essa pressão deles de fora se transformou, na verdade, assim, em uma motivação muito grande pra gente. A gente chegou naquele final de ano, obviamente, para jogar ainda a final da Copa do Brasil, que era depois do Brasileiro ainda, mas a gente não tava nem pensando na Copa do Brasil, para ser sincero. A Copa do Brasil era um bônus, assim, se a gente ia dar a vida, ia tentar ganhar, mas o Brasileiro era tudo. Então, assim, acho que para nós significou muito e tenho certeza que para a torcida do Atlético significou tudo esse título brasileiro, assim, foi uma festa absurda. A gente chegou da Bahia na madrugada lá em BH, foi, assim, inesquecível. Assim, para você foi que bacana joga, demais. jogador, você tá num clube que é SAF, te dá uma segurança maior do que um clube que tem os meios tradicionais no futebol? Difícil falar.
Difícil falar porque acho que é uma coisa muito nova ainda, né? A gente não viu na prática como é que vai funcionar. Eu, por exemplo, tô no meio de um acordo com o Cruzeiro, que hoje virou SAF, e aí a gente não sabe se a SAF vai cumprir com a dívida antiga e tudo mais. Então, acho que é uma coisa ainda que tá todo mundo ainda esperando para ver como é que realmente na prática vai funcionar, né? Mas acho que no sentido de mais segurança ou não, diferente, assim, só quem tá hoje numa SAF pode dizer o que mudou e o que não, né? Porque o que você tava virou, né? E o Atlético está prestes, né? Tem que a gente conversa, né? Tem notícias de sim, né? Mas, assim, por enquanto a gente não sabe de nada. Legal. Entendi. E a 2023, cara, como é que tá aí pra pensar pra ir pra ganhar tudo? Porque no Brasil é foda, você tá no time grande, você tem que ganhar, né? Sim. Se você não ganha, não presta. Não presta, né? Sim. Então, nesses 2 anos de Atlético, a gente conquistou 5 títulos, né? Tem sido maravilhoso, os 2 anos foram muito bons. Obviamente, 2021 muito melhor do que o ano passado, do que esse ano. Mas a expectativa é alta, assim. A gente tem esse compromisso da pré-Libertadores logo no início, que é uma responsabilidade grande. É o nosso primeiro objetivo, com certeza, né? Passar para essa fase de grupos. E aí ver esse desenrolar, né, do ano. Acho que nesse momento é difícil a gente fazer uma projeção para o Campeonato Brasileiro, que inicia só quase no meio do ano, até para uma Libertadores, que a gente tem que primeiro passar para a fase de grupos. Né? Então, assim, acho que esse primeiro objetivo nosso o foco vai ser completamente essa pré-Libertadores. Já aí procurar saber daqui a pouco quem vai ser o adversário, né, e tudo mais, e focar nisso. Obviamente tem o estadual, que já inicia em janeiro, e acho que vai servir para a gente chegar bem preparado para a Libertadores. Você acha que esse ano vai dar tudo só brasileiro de novo na Libertadores? Cara, sinceramente, é uma opinião, uma declaração um pouco polêmica, mas acho que a Libertadores virou já uma Copa do Brasil, né? Pô, perfeito. Uma Copa do Brasil de luxo, vamos dizer. Pois é. Mas, assim, hoje os times brasileiros tem tido um desempenho muito à frente dos outros, né? Obviamente tem Boca, River, tem times tradicionais do Uruguai também, de outros países que também são difíceis de enfrentar, mas eu vejo o time brasileiro muito acima e talvez seja reflexo de toda essa década de evolução, né? Daquilo que a gente falou, de lá em 2009, quando o Ronaldo veio e falou que tudo aquilo era importante, todos os times foram fazendo. Obviamente, a Copa do Mundo reformou muitos estádios, refez muitos estádios, teve toda uma cultura forte no futebol e a gente está vendo o reflexo hoje, assim, esse trabalho de 10 anos dos clubes se estruturando, investindo. Eu acho que está dando resultado hoje em dia. Os times brasileiros estão muito bem, muito fortes. E acho que no final, assim, podem ter surpresas, mas todo ano vai ser essa briga aí entre os brasileiros aí para conquistar. Que bom, que o Boca e o River que se lasque pra lá, né? Chato. A gente em 2021 teve que tirar os dois. Foi é que eu tô falando. Não foi nada fácil, foi muito difícil. Então. Sim, jogou lá. Só que tava sem torcida ainda. Então tava tremendo. Teve essa, Tava sem torcida ainda, né, na época. Mas o Corinthians, ano passado, eliminou eles lá, né, e tudo mais. Então, assim, eu acho que com o VAR eles estão tendo mais dificuldade, né? Exatamente. Bem mais, então Pra vocês, ai credo, o Galão ganhou mais uma vez.